Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um devocional da Assembleia de Deus Renovo. Quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que é possível transformar a tristeza em esperança. E para isso eu quero trazer para vocês hoje a mensagem que se encontra lá no livro de Neemias, capítulo 1, e o versículo de número 4, diz assim: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Nesse momento, quando Neemias ele recebe ali uma notícia em que a sociedade estava totalmente destruída, a da de Jerusalém, Neemias ele entristece muito o seu coração. E nesse momento, ele se entristece, ele fica ali todo cheio de tristeza no seu coração. Por quê? Porque ele vê que a cidade de seus pais, a cidade onde os seus antepassados viviam, estava totalmente destruída. Mas no momento ele não podia mostrar desespero, porque na verdade ele tinha ali, ele sentia que ele tinha algo para fazer, né? E às vezes eu quero aqui trazer para você essa cidade de Jerusalém, a cidade de Neemias destruída, como nos dias de hoje. Quantas famílias hoje estão destruídas? Quantas igrejas estão destruídas? Quantas pessoas, empregos estão destruídos? E às vezes nos sentimos tristes, abatidos com os momentos da vida. Mas eu quero dizer que Neemias, nesse momento, ele não deixou se abater. Ele pensou: ou eu deixo o desespero tomar conta de mim, ou eu confio em Deus e eu vou até minha cidade para ver o que está acontecendo lá. Mas a primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus. A primeira coisa que Neemias fez foi pedir a ajuda de Deus. No capítulo 1, lá do versículo 5 em diante, nós podemos ver a oração de Neemias. Se você puder ter a sua Bíblia em casa e quiser depois ir lá buscar, do versículo 5 em diante, nós podemos contemplar a oração de Neemias. Nessa oração, Neemias ele pede para que Deus perdoe os pecados dele, para que Deus perdoe os pecados do povo dele, porque naquele momento o povo estava escravizado, escravizado por um outro povo, né? Mas Neemias então ele foi orar a Deus, ele foi criar intimidade com Deus, ele foi buscar aquele que pode tudo e todas as coisas. E naquele momento, Neemias ele fez a oração dele, e ele começou então a transformar a tristeza dele em esperança. Eu quero dizer para vocês hoje, é possível transformar a tristeza em esperança. Porque a palavra de Deus fala assim, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lá em Filipenses capítulo 4, 13, assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Neemias, ele tinha um contato forte com o rei ali, com o rei Artaxerxes. Ele poderia pedir muita coisa para o rei, mas não, ele preferiu primeiro pedir ao rei dos reis. E não chegou um momento em que o rei tinha muita ligação com Neemias, porque Neemias era o copeiro do rei. E um dia ele foi servir o rei, e o rei já perguntou: Neemias, por que você está tão triste, Neemias? E Neemias fala: rei, a minha cidade está destruída. Mas antes de ele falar para o rei, ele ora a Deus, aquela oração relâmpago. Eu acredito que Neemias falou assim: Deus, me ajuda agora. Como muitos nós fazemos às vezes. Deus, nos ajuda, me ajuda. Foi aquela oração relâmpago no coração de Neemias. E ali ele pediu a ajuda de Deus, e Deus trouxe para ele o momento certo de falar para o rei. E Neemias não desperdiçou. Ele aproveitou o momento certo. Aquele momento era o momento de ele agarrar o cortagem dele e falar para o rei: rei, a minha cidade está destruída. Eu preciso reconstruir minha cidade. Eu preciso ir até a minha cidade. O povo está escravo. Será que o senhor pode me ajudar, rei? Eu acredito que Neemias está falando naquele momento para o rei, né? Aí o rei falou assim: Neemias, pede o que você quiser então. E ali Neemias não desperdiça a oportunidade. Ele fala: rei, eu preciso de carnes, eu preciso de mantimentos, eu preciso de
ir até a minha cidade por um tempo para poder reconstruir a cidade lá. E assim o rei libera Neemias para reconstruir a cidade, para ir até a cidade dele. E Neemias, ele não perde a oportunidade. Ele chega na cidade, avalia a situação. Eu quero dizer para você, às vezes estamos tristes, pensamos o quê? Orar. Depois precisamos avaliar a situação em que se encontramos. E Neemias fez isso, ele avaliou a situação da cidade dele. Ele trouxe com ele ali um momento para poder trazer o que ele precisava. Mas na cidade dele ainda, ali, reavaliando, vendo o que precisava. E às vezes na nossa vida precisamos saber, precisamos parar, olhar, precisamos decidir o que precisamos fazer, avaliar a situação, como fez Neemias, para começarmos então, transformarmos a nossa tristeza em esperança. E ele não desperdiçou a oportunidade, ele bateu na porta certa, ele bateu no momento certo, ele agarrou a oportunidade como se aquela fosse a única oportunidade que ele tivesse na vida dele. E o mais importante de tudo, naquele momento, ele contou com as mãos poderosas de Deus. Não seria fácil, porque ainda no povo dele, ainda tinha alguns que diziam: não vai dar certo, Neemias, não vai acontecer, você não consegue. Mas Neemias disse assim: não, eu estou envolvido com uma grande obra, as mãos do Senhor estão comigo, eu vou conseguir. Então ele não deixou se abater pela tristeza, não deixou se abater pelo que os outros falavam, não deixou se abater pelo que os outros diziam, mas Neemias perseverou, ele confiou nas mãos do Senhor, ele confiou que Deus pudesse, que Deus podia e que Deus ia fazer o que ele mais queria fazer: reconstruir a cidade do Senhor. Então quer dizer para você, nesse momento, não desista, não deixe a tristeza tomar conta, não deixe o desespero tomar conta da sua vida, não deixe que a tristeza venha tomar conta do seu coração, não mostre para a sua família que você está triste, mas erga a sua cabeça, ore a Deus, crie intimidade com o Senhor, crie intimidade com Deus, creia que as mãos do Senhor estarão sempre contigo neste momento. Mesmo que as coisas sejam difíceis, as mãos do Senhor estarão sempre com você. Quero trazer para você essa mensagem hoje. Fique com Deus e que você possa compartilhar esse vídeo e curta o canal. Dê um like para nós lá. Fique com Deus. Até a próxima.